Olá, amigos do Papo.com. Hoje nós estamos trazendo para o nosso programa um tema que a gente já tratou algumas vezes, mas sempre é bom falar mais uma vez, que é saúde mental do jovem, do cara de meia idade, da gente que está na terceira idade. E para isso nós convidamos a professora Josiane Tonelotto, que é superintendente acadêmica do Centro Universitário Belas Artes, Faculdade Belas Artes. Ela lida lá com mais de 6 mil alunos todos os dias e vai contar pra gente o que está acontecendo com esses jovens. Bem-vindos ao Papo.com. Josiane, vou te chamar de Josi, porque Josiane é muito grande, né? Tá ótimo. Eu queria sempre te agradecer muito essa oportunidade de estar conversando com você. E quando a gente fala muito de saúde mental, as pessoas estão com crise, estão enfrentando dificuldades, quais são os problemas de saúde mental que as pessoas, no geral, estão enfrentando, em particular os jovens hoje no nosso mundo? Eu que agradeço também, muito bom dia, a oportunidade de falar de um assunto que me é tão caro. A saúde mental é hoje muito discutida, né? Ela tem que nos remeter a uma condição de bem-estar, ou seja, uma condição de lidar de maneira adequada com os nossos afetos, e isso tem que estar em harmonia com o nosso físico, ou seja, nós temos que saber manejar adequadamente o estresse, que pode ser decorrente de diversas fontes, né? Nós temos que saber lidar com algumas situações que são próprias da vida, como o luto, como outro, de tal forma que a gente não fique monopolizado e não deixe de viver outras coisas e que isso não gere para nós um sofrimento a mais do que aquilo que vamos dizer, que a situação requer, né? O que nós temos, que me causa sempre preocupação e das lutas que eu tenho tido, e especificamente com estudantes universitários, é como eles têm piorado na saúde mental. E é claro que isso é uma coisa que vinha já acontecendo no mundo antes da nossa famosa epidemia da Covid-19, que foi um grande marco aí para todos nós numa série de aspectos, e principalmente na saúde mental, em que nós vimos essa piora já vinha acontecendo. Então alguns estudos brasileiros, do próprio IBGE e outras associações, né, de saúde, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, vinham percebendo que havia uma piora nos últimos 10 anos. Então, entre os anos de 2010 até 2020, havia uma piora em processo mais rápida do que acontecia anteriormente. Bom, aí vivemos a questão da Covid, naturalmente, por todos os impactos que tivemos. Isto piorou muito e piorou na população como um todo. Só que, passada a pandemia, o que surpreende aos estudiosos, e eu tenho um interesse muito por isso, é que os mais velhos, onde mais esperado episódios de ansiedade e depressão, por lidar com as condições do envelhecimento, eles melhoraram, e os mais jovens não melhoraram. Engraçado isso, né? Então, o adulto jovem continua enfrentando crises, principalmente de ansiedade e depressão, na mesma medida em que eles apresentavam no período um pouquinho anterior à pandemia e durante a pandemia, né? Então, é como se você tem um episódio mundial que afeta, claro que nos ameaça, que nos tira desse lugar comum, você gasta uma energia para lidar com isso e depois você retorna, porque o organismo sempre, tanto no aspecto físico como mental, quando a gente fala em bem-estar, ele sempre busca o equilíbrio, sempre ele busca. Então, se você tem uma situação que te tira o chão, se você está muito tenso por alguma coisa, seu organismo sempre vai te puxar para uma situação de estabilidade, que é onde você consegue manter a sua saúde física e a sua saúde mental. E aí eu queria te perguntar uma coisa, porque eu vejo assim, hoje todo mundo quer um ansiolítico, né? Quer tomar o seu remedinho, né? Na nossa época não, mas não era normal jovens se medicarem. Como hoje a medicação é uma coisa, passou a fazer parte da vida do jovem, o que era normalmente dado para pessoas de meia idade, uma situação. Você acha que está havendo um excesso? Porque assim, nem todo mundo tem TDAH lá, quer dizer, tem esquecimento, né? Mas se o cara apresenta qualquer esquecimento, vamos medicar. Não está over isso, não? Acho.
né? Eu acho que existe... nós vivemos um paradoxo muito grande que é assim, bom, não tínhamos diagnóstico de uma porção de coisas que afetam. O caso do TDAH é um, o transtorno do espectro autista é outro. Então, assim, você passou um período grande em que faltavam ferramentas e instrumentos para diagnóstico. Hoje parece tão comum que você vai ao médico, muitas vezes até nem preparado para aquilo, ele não é o especialista naquilo, mas ele já fecha um diagnóstico e a medicação parece que ficou algo que é a salvação do mundo, né? Então, eu vejo uma preocupação e via na época dos meus filhos na faculdade, era comum eles usarem Ritalina para estudar, não os Para meus filhos, Ritalina era o quê? mas os Para ficar grupos, mais up? para ficar Mais como acordado? era um curso super exigente, você tomava Ritalina, então não era só quem precisava de Ritalina, e parece que isso virou um padrão que hoje eles trocam. Ah, eu já tomei o tal remédio. Quando eles estão falando de ansiolítico, que era algo muito há um tempo reservado a determinadas situações, virou uma coisa do dia a dia. É como se a gente não acreditasse que o jovem é capaz de passar por momentos Isto. de ansiedade, resistir e sair. Porque, como eu te disse, sempre é a busca do equilíbrio. Então, eu não posso antecipar isso. Parece... Tamer, eu acho isso, que tem um episódio muito interessante que eu aprendi com o pediatra dos meus filhos, que era não tomar nenhuma providência se a febre não fosse maior que 38,5, porque as mães se desesperam, tem 37,5 e começam a ligar para o pediatra. Então, isso para mim foi uma lição, era do mundo físico, mas no aspecto afetivo também. Sim. Quer dizer, eu não posso não querer que meu filho sofra. É claro que ele vai sofrer. Se ele tem expectativas, ele vai sofrer. O meu papel é estar ao lado dele, mas ele tem que saber que aquilo é dolorido. E aí nós criamos, provavelmente, da nossa geração para frente, de pais que não suportam ver o sofrimento dos filhos. Os filhos não podem sofrer, os filhos não podem se frustrar, Não os pode ouvir, filhos não. não podem... Exatamente, não pode ouvir, não. E aí a gente se depara com situações como essa. Ele não sabe ouvir, não. Ele não sabe ficar frustrado. Então, eu quero isso, terei isso. Mas não é desta forma que se processa. Então, na minha visão... existe um despreparo para essa coisa dos afetos. Eu costumo sempre falar que a higiene dos afetos é uma coisa que a gente deve ensinar para os filhos, tal qual a higiene bucal, a higiene do corpo. Né? Então, estar em dia com os seus afetos, saber o que te incomoda, saber se você teve um conflito com um amigo, como você ligou ou não. Então, eu acho que essa educação emocional, essa higiene emocional, ela tem que ser uma coisa do dia a dia da criança como outra qualquer. E aí entra uma questão que está se discutindo muito, que é você hoje no Brasil tirar o celular da sala de aula. Ou deixar uma criança de 6, 7 anos já ter acesso ao celular e o mundo dele está no celular, né? Quer dizer, você falou que piorou muito nos últimos 10 anos, 2010, 2020, que não é coincidência, foi a Sim. explosão das redes sociais, né? Tem conexão entre uma coisa e outra? Sim, eu acho que esse é um fato agravante, né? Algumas pesquisas, e principalmente a Sociedade de Pediatria Americana, tem trazido muito uma campanha de diga não às telas, mas não é que eu entendo que não é que você não pode ter acesso, a criança não pode ter acesso, é que ela tem acesso muito cedo. Não sei se você já prestou atenção nas suas idas ao restaurante, crianças de menos de 1 ano, então é comum estar o casal, aí a mãe põe a criança na cadeirinha, pega um tablet, enfia na frente dela, porque é exatamente assim que acontece, e ali ela fica entretida, ou seja, ela não participa, ela não interage, mas ela interage o tempo inteiro com uma tela. E isso não é bom, ter uma série de complicações, inclusive para o neurodesenvolvimento. Né? Então, a criança nessa idade, ela tem que experimentar outros tipos de interação. A interação com brinquedo, a interação com concreto. Então, existe uma conversa muito grande dos especialistas em desenvolvimento infantil do quanto isso é negativo para o desenvolvimento cerebral, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento motor, inclusive. As crianças hoje não têm mais atividade motora como se espera que ela tenha.
Esse é um aspecto que não pode ser negligenciado. Aula de educação física, você lembra? Sim. Que já Então, tínhamos, cara, eu é adorava, por por sinal, aí. né? E tinha, você tinha uma interação, né? Isso era ligado à criatividade, isso Sim, não era nada artes, né? pronto. Você não pode ter tudo pronto. Então, hoje parece que a gente vive tudo pronto, é menos esforço, é menos trabalho, e as telas contribuem muito para isso. Então, eu, pessoalmente, não sou contra totalmente as telas, mas eu acho que tem que ter um limite, tem que ter a idade, a gente tem que sentir como a criança, a gente tem que olhar o que a criança está vendo. Né? Mesmo Monitorar, sim, adolescente, sim. tem que monitorar, saber o que ele está vendo, o que ele está buscando, quais são as páginas, e depois ele vai fazer o juízo sobre isso. Mas enquanto ele não pode, é total responsabilidade dos pais. Isso não é Não bom. pode terceirizar isso para, né? Não pode. Você vê isso porque essa criança que você colocou, que está hoje sentadinha lá, ela vai chegar nos seus 16, 17 anos, neste mundo, e vai optar por uma carreira. Aí sai do ensino médio, entra lá na faculdade. E aí? Mais que isso, Tamer, o que eu acho, uma das coisas que eu acho muito ruins com as telas hoje, é que elas criam relações artificiais. Você na tela, você num grupo de conversa, em que você não está olhando para o outro, interagindo, você fala coisas que às vezes você depois não consegue suportar ou não consegue conviver. Né? Quando você tem uma interação pessoal com alguém, não é só a frase que ela está dizendo. Eu estou sentindo como é que ela está se portando, se está tensa, se não está tensa. Eu tenho a leitura de outros sinais. E eu tenho uma interação, o ser humano ele existe para viver em comunidade, conviver com o outro. Quando eu crio relações que não são pessoais de interação, eu desfaço, eu modifico a realidade que ele tem. Esse é um dos motivos que os nossos jovens têm tanta dificuldade de comunicação. Outro dia nós oferecemos na escola um curso, num programa que nós temos chamado Campus Vivo, e era sobre comunicação, e uma das alunas pedindo ajuda à professora, porque ela tem uma dificuldade extrema em conversar com as pessoas, e inclusive ela disfarça que ela está falando ao celular ou respondendo mensagem quando alguém se aproxima. Porque não consegue interagir. Exato. Por quê? Porque ela é a geração que veio em só falar Mas com mensagens. aí me preocupa, porque isso aí pode ser que não tenha solução, porque ela não desenvolveu na vida Isso. dela essa habilidade, né? É por isso que nós temos, inclusive, esses cursos de comunicação, como que é uma comunicação assertiva, como é que é a troca, o que é uma comunicação não violenta. Né? Eu não posso falar tudo. Hoje também existe isso. O menino ou a menina vão para as redes e falam coisas que... às vezes a gente percebe depois quando chama e fala, olha, o que você falou aqui? Ele nem pensou direito sobre o que ele falou. Olha o tamanho disso. Você acha que desperta o lado pior do ser humano, o fato de ele poder falar e... Porque assim, quando você está convivendo, a gente tem um código de ética que a gente meio, né? O bullying antigamente se dava naquele ambiente da escola e ficava... Hoje parece que é 24 horas por dia. Para mim, o ponto é o anonimato. O anonimato faz as Né? pessoas fazerem coisas absurdas. Eu nunca vou esquecer, eu fui diretora de uma escola durante muito tempo, de uma universidade, e o meu campus, eu era diretora de um campus numa determinada cidade. Os alunos de engenharia eram seguramente os mais comportados dos cursos que eu tinha. Engenharia. Ocorreu um episódio em que um dia acabou a energia. Eles depredaram o prédio. 3 salas de aula. Destruíram todas as carteiras, jogaram de cima, porque ficou sem energia. Quer dizer, esse não saber lidar e você vai canalizando uma certa agressividade, quando você parece que as redes fazem isso, porque como você não está próximo, você não tem este embate, então é mais fácil eu dizer o que eu quero, às vezes não tinha nenhum sinal disso, desse comportamento? Nenhum sinal. E me diz uma coisa, quando o aluno sai do ensino, eu acho que ele sai muito jovem, né? Ele sai lá com 16, 17 anos, às vezes pouco mais, pouco menos, e já vai optar por uma carreira. Ele já vem de um ambiente em que ele vê um ambiente digital, com algumas limitações, escolhe entrar numa universidade, entra, e aí? Passa a ter outro tipo de pressão. Como é que lida essa questão da saúde? Piora esse quadro? Piora. É um fator... Eu digo que entrar para a universidade é estressante, no sentido de que, socialmente, ele tinha um grupo
Normalmente eles estudam no mesmo colégio durante, sei lá, 8, às vezes 10 anos, né? Então você tem um círculo de amizades num período em que você está saindo aí, ou ainda está, né, no meio da adolescência, que hoje a adolescência a gente fala que a maturidade cerebral vai até 24 anos para que ela se concretize. Então você tem num período definitivo algo que faz com que ele sofra muito do ponto de vista social, porque ele perdeu aquela rede de amigos que eram os amigos que ele sempre teve. Então ele vai para uma sala de aula em que ele praticamente não conhece ninguém, tem que fazer novos amigos. Muitas vezes ele vai morar numa cidade diferente que é a dele. Além disso, ele enfrenta a pressão de ter um sistema educacional que não é mais tão protegido quanto tinha anteriormente, até o ensino médio, em que há uma proximidade maior. Eles sentem muito isso. No fim do dia, eles querem, eu tenho pesquisado muito isso com os estudantes, o que eles querem é o mesmo professor pegando, eles querem ser adultos, mas eles querem o professor pegando pela mão, explicando, estando muito próximo, suprindo toda essa necessidade que eles têm. Então, eu digo que tem uma pressão acadêmica, porque é diferente, ele vai ter que ser mais independente, mas tem uma pressão afetivo-emocional também grande, né, desta perda dos vínculos, e ter que renovar esses vínculos, criar outros nichos, outros grupos, outras amizades. Então, eu não tenho dúvida que é um período mais, vamos dizer, estressante. E a questão da escolha é muito séria, porque muitas vezes ele não sabe o que fazer. Né? O que é que eu vou fazer? E eu sinto que, às vezes, ele pode tentar suprir a expectativa que existe na família, quando ele consegue entender. Quantos e quantos casos também nós temos de mudança de curso? Se você olhar na própria escola pública, você tem aí, eu li um trabalho que mostrava que a gente tem 30% de desistência, às vezes de desistência do curso e às vezes de desistência para um outro curso, porque não era exatamente aquele. Então, os nossos E não tem adolescentes... problema nenhum, né? Quer Isso, dizer, nenhum. não tem, E eles são adolescentes até mais tarde. Os filhos ficam na casa mais tempo, né? Sei lá, 10, 20 anos, os filhos saíam de casa muito mais cedo, cuidavam da própria vida, ou seja, se ele não lavasse a roupa dele, a roupa ia ficar suja, se ele não preparasse a própria comida, ele ia ficar com fome. Hoje não, hoje os filhos ficam na casa dos pais até depois dos 30. daqui a pouco eles estão mandando a gente embora, né? Pô, tá demorando para você ir embora, Exatamente, pai? Pô, né? isso aí. Então, tem esse lado também, que a gente foi postergando a adolescência, não só desse ponto de vista físico, como eu falei, mas do ponto de vista de proteção, né, dos pais. Agora, quais são assim os sintomas, os sinais que você detecta? O aluno entra na faculdade, você não conhece ele também. Você está tendo o primeiro contato lá com o Sérgio Tambri, está chegando, é mais comunicador. Você acompanha a evolução dele, porque assim, os sinais, pode ser que ele seja aquela pessoa e continue sendo a mesma pessoa na faculdade como ele era antes. Ou pode ser que ele tenha alguma alteração. Vocês falam com os pais? Como é que se dá Sim. e quais são esses sinais que a gente tem que estar atentos no dia a dia? A nossa escola fala com os pais desde sempre, desde o início, de antes do processo, quando ele vem para a gente e vai fazer o processo seletivo, nós temos um espaço que é um espaço virtual em que a gente posta conteúdos para os pais. Então, todos os pais que desejam podem ter uma série de entrevistas, de matérias, de vídeos que eles podem se orientar em relação ao que acontece com seus filhos. Então, isso é algo que a gente faz. Além disso, os nossos professores são muito bem preparados, principalmente os de primeira série. Nós temos um cuidado especial no primeiro ano. Primeiro é de saber, de fato, qual é o repertório básico que ele tem para saber se há necessidade de alguma reposição de conteúdos ou de conhecimentos. E segundo, desses aspectos, se ele é um indivíduo muito introvertido, se ele é calado demais, se ele dorme em sala de aula, se ele frequentemente sai da aula e não suporta ficar, se ele tem problema com algum tipo de disciplina específica, que às vezes acontece, ele não consegue suportar. Então, se tem discussões muito pesadas a respeito de alguns temas. Então, tem alguns sinais de alerta que os professores sempre são preparados para observar. E nós temos um serviço de atendimento psicopedagógico em que a gente faz ali um encaminhamento. É como se a gente faz a triagem, faz o acompanhamento. Isso é proativo? Você detecta? Sim, Aquele aluno está com algum problema,
você fala, vai conversar com... Então, este setor existe, tanto para uma demanda em que a coisa já está caracterizada, ele vai e busca, ou o professor indica, quanto proativo, e a gente tenta identificar antes e vai e pergunta, você tem algum problema baseado em comportamentos? A gente tem até um checklist que o professor tem para se orientar em relação ao que ele deve observar. Né? E aí os alunos são encaminhados. E essa realidade já é uma realidade das universidades? Você acha que as aulas, olhando não só do mundo belas artes, mas olhando no mundo acadêmico como um todo? Tamara, eu acho que não. E eu discuto muito com alguns colegas em algumas escolas, porque isso é um investimento, custa para a escola, né? Custa a hora de professor, custa a estrutura, custa montar um departamento. E, às vezes, eu sinto que na educação superior existe uma preocupação muito focada na profissionalização, como se formar um profissional fosse apenas e tão somente cuidar de competências profissionais. Né? Essas competências, elas têm que passar pelo socioemocional, ela tem que passar pelo cognitivo. Você não entrega um profissional para o mundo do trabalho pela metade. Se ele for um excelente... Quantas vezes... Eu não sei se você se lembra de uma crise grande que nós tivemos na engenharia, né? E aí as vagas começaram a baixar porque as empresas começaram a contratar menos, porque os engenheiros não sabiam, por exemplo, redigir relatórios. Eles estavam assumindo cargos diretivos e eles não sabiam sequer produzir relatórios. Não tinha essa formação? Então, assim, se você não pensa numa formação ampla, com um conjunto de competências que passa, sem dúvida nenhuma, pelo aspecto afetivo e emocional, você não forma uma pessoa integralmente. Né? Dizer que esse sujeito vai se dar bem na vida porque ele conseguiu chegar ao final, adquiriu essas competências profissionais, é mentira. A gente não pode garantir isso. E pode chegar o caso de vocês falarem, olha, esse curso não é para o seu filho? É muito difícil que a gente chegue a este ponto, porque a gente sempre preserva essa questão da liberdade, mas a gente sempre dá dicas para que a família, e oriente, para que a família trabalhe com isso. Muitas vezes, o próprio estudante tem um professor que serve ali como um mediador, como um conselheiro, e às vezes identifica que não é bem aquele, tanto que é comum a gente ter entre uma área e outra. Os nossos cursos são mais focados em arte, né, cultura, economia criativa como um todo. Muitas vezes eles têm essas trocas de curso decorrentes de conversa que eles têm com alguém mais experiente. E aí a questão assim do aluno trocar de curso, tem muito da coisa assim do não decepcionar seus pais, né? Meu avô fez, meu pai fez, ou meu pai mandou fazer. Eu tive um caso recente de um amigo nosso que estava fazendo ciência da computação, porque a família toda fez ciência da computação. Sim. Deu 8 meses, ele falou, não é isso, né, que eu quero, né? E ele teve a coragem de falar, não, vou trocar. E alguns vivem felizes a vida inteira, né? Eu tive um amigo que queria fazer engenharia, por pressão dos pais, fez medicina, foi infeliz a vida inteira. Infeliz a vida inteira, porque depois que se teve formou, uma carreira, não achava mais dinheiro, jeito de voltar, a carreira nem se estruturou adequadamente, nem conseguiu o destaque que ele queria na profissão, mas também não conseguiu fazer. Eu vejo muitos casos desta forma, né? Às vezes, isso acontece tanto numa família em que a pressão é muito grande, né, em que você praticamente obriga. Conheci outros casos também, filho de um amigo que queria que o filho era médico, queria que o filho fosse médico, mas a filha queria fazer direito, e aí fez direito, mas ficou brigada com o pai durante muito tempo. Então, isso é o máximo da coerção sobre alguém, até mesmo diante daqueles que são mais livres e que querem deixar os filhos escolherem. Mas aí não está no pai o problema, está no filho, né, que não quer lidar ou levar a essa coisa da decepção. Como é que ele lida depois internamente com o fato de ter decepcionado alguém e não ter cumprido aquilo que ele entende que é a tarefa que ele devia fazer. É falar não para o pai, né? Quer falar não para o pai. Não porque consegue. Custa, é difícil, ele precisa de um conjunto de argumentos muito bom. Então, às vezes, é mais fácil você continuar fazendo uma coisa que você está fazendo do que ter que assumir essa elaboração. Aí, João, vamos falar dos pais, tá? Porque os pais hoje são mega protetores. Tá? Sim. Você deve enfrentar isso lá direto, né? Mega. Gente, meus pais eram protetores, todo pai é protetor, né? Mas
isso acaba atrapalhando, porque deixa o teu filho navegar nas águas dele, deixa ele apanhar um pouquinho, né? Porque na vida profissional a gente vai ter momento que a gente vai estar muito bem, na vida pessoal muito bem, aí tem uma separação, ou tem um desemprego, ou tem uma perda na família, o cachorrinho que morre. Faz parte da nossa vida, né? E parece que os pais querem criar os filhos e não que, ó, responsabilidade. Entreguei na faculdade, fiz meu papel, entreguei para você lá na Belas Artes, se vira daqui, eu não quero É, mais e não faça meu filho sofrer. Como é que você lida com isso. os pais? Esse eu não faça sofrer é gravíssimo. Eu já atendi, por exemplo, pais de filhos que estão fazendo conosco pós-graduação para questionar um problema de nota. Então, assim, como é que é possível você imaginar alguém que está fazendo uma pós-graduação ter que ser acompanhado por um pai para ir resolver uma demanda que tem? Chamou o pai para discutir isso? E Né? sim, o pai junto com a filha, que era aluna da pós-graduação. Então, assim, você vê esse tipo de coisa. E eu acho que da nossa geração para frente, como pais, as pessoas também são muito inseguras, também lidam com toda essa pressão, né? O fato, o tanto que a gente trabalha, o tanto que a gente se envolve, a gente também carrega uma série de culpas. Né? A superproteção, ela vem muitas vezes da culpa porque você não ficou o tempo suficiente, que você não fez, que você não falou. E é muito difícil. É muito difícil. Pessoalmente, eu lidei com a culpa de ter assumido a minha profissão e não ter ficado em casa com os meus filhos desde sempre. Então, o que eu fiz? Eu tentei monitorar o máximo que eu podia, lidava com as condições todas, não colocar na perua, porque isso me deixava mais fragilizada. Enfim, você tem que lidar com isso, mas às vezes isso não é possível. Então, o que você faz? Você super protege, você não deixa, porque também isso evita a sua dor, né? Quando você superprotege e você traz para muito perto, isso te dá uma sensação falsa de controle e te evita o seu sofrimento. Então, você também, como pessoa, as pessoas da nossa geração, também têm dificuldade para lidar com isso. Aí, de novo, entra a coisa da higiene emocional, né? Quer dizer, como é que será que eu estou comigo mesmo? Por que eu estou fazendo isso? Será que eu estou sendo muito radical nisso? Por que eu estou sendo radical? Eu estou impondo esse limite? É porque eu acredito? É porque eu não acredito? Porque quando você impõe limites ou que você fala de coisas, né? E o limite é outro problema grave, né? Eu tenho uma frase também que eu gosto de praticar, que é a seguinte: um filho que foi criado com excesso de limites, qualquer bom terapeuta resolve. Um filho que foi criado sem limites, nem o melhor terapeuta do mundo resolve ou ajuda. Porque o que não tem limite, ele não consegue, ele perde a noção do outro. Né? Então, quando esse cuidado, voltando à questão da superproteção, é o quanto a gente está fazendo de mal para esse indivíduo que está crescendo, se tornando adulto, porque ele vai ser totalmente inseguro, aí não consegue. Não vai ter autonomia nunca. Não. Então, essa superproteção também é um pouco do sentimento, do nosso sofrimento, né? Lidar com o sofrimento. E veja, a gente é preparado todos os dias para não sofrer. Só é bem-sucedido quem é alegre, maravilhoso, bem vestido, maquiado, tá ótimo. Você aparece no Instagram e outros curtindo férias, absolutamente bem. Então, imagine o que isso causa na cabeça daqueles que não estão bem. Né? E uma realidade que não é o que de fato existe, não é verdade. Eu não posso criar um mundo de mentira. Né? Então, tem muito essa reflexão que a gente precisa fazer, olhar para dentro, ver o que a gente está fazendo de verdade. Você não acha que o pai e a mãe tem que ser mais pai e mãe? Acho. Entendeu? Porque assim, vou terceirizar. Vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, vai para a escola. Não, eu não sou responsável, né? Responsável é o psiquiatra. Eu não falo com o psiquiatra, eu não falo com o psicólogo, eu não falo com... Terceirizo, porque eu não sou... Outro dia também, acho que eu causei até um certo impacto. Eu falei numa reunião de pais, assim, vocês não são amigos dos seus filhos, vocês são pai e mãe. Os professores não são amigos dos alunos, eles são professores. Porque eu acho que a gente confunde muito os papéis. Quando você fica, ou que você diz, eu sou super amigo, não é que você não deva ser amigo, é que quando você se coloca
Você tem um filho de 15 anos, imagine. Você se coloca como alguém de 15 anos para ser amigo dele, você deixou de cumprir o seu papel daquilo que você pode, com a sua experiência, olhar, orientar, definir. Você não pode ser o coleguinha que ele vai falar para ver se eles vão ao baile da festa do amigo X. É diferente, né? A demanda afetiva é diferente. Você pode ser amigo dele quando vai no jogo de futebol. É isso. Ali os dois são crianças. São os dois fazendo a mesma coisa. Então, você é amigo em alguns momentos, mas você não pode dizer assim, eu não sou pai. É muito comum você ver isso. Eu sou amigo do meu filho. A relação de amizade é uma coisa, mas assim, o seu papel de pai, de mãe, de professor, no caso, tem que ser preservado. Existe uma relação. Eu estudei muito relações parentais. O melhor modelo de relação parental é onde existe uma figura de autoridade reconhecida. É extremamente estressante para os filhos não ter uma figura de autoridade reconhecida. O laissez-faire é a pior coisa para se educar um filho. E eu acho que ele vai decidir, que ele pode isso. Não tem maturidade. Não tem maturidade. Sabe. Não tem ainda. Eu falo assim, a gente é um mentor, né? A gente orienta, a gente fala, olha, aqui é fria, não é? Eu me lembro de episódios assim que você fala, não vai por esse caminho que não vai dar certo. Você quer ir? Não deu certo, volta, né? Isso. Não deu certo, né? O caminho mas você estava ali para dizer. Mas estava ali falando, olha, o caminho está errado, né? Agora, se o caminho é muito errado, você não deixa aí. Você fala, não vai. Sempre tive também essa coisa com meu filho. Ele era sempre mais desafiador num determinado período. E, às vezes, tinha coisas que, assim, não podia. Eu tentava conciliar e tal. E uma conversa franca que eu tinha com ele é assim, olha, é a primeira vez que eu tenho um filho adolescente. Eu não tenho experiência. Então, você é meu filho e eu sei que eu tenho que cuidar de você. Eu posso estar fazendo tudo errado. E aí, um dia, eu vou te ajudar a fazer terapia ou a cuidar de você de um outro jeito. Mas hoje, eu acho que essa é a melhor forma para conduzir o que eu estou fazendo. É minha responsabilidade. Então, assim, eu me lembro muito dessas conversas e eram boas conversas. Mesmo quando eu reconhecia que não é aquele autoritarismo, você tem que fazer, você tem que fazer porque eu sou sua mãe e pronto. Não é isso. Eu posso mostrar para ele que eu também tenho dúvidas, mas que, na dúvida, eu estou seguindo aquilo que eu preciso fazer para protegê-lo, para cuidar dele. E este cuidado também é muito sentido. Cuidar. A criança, o adolescente, o jovem adulto refere muito isso. Uma coisa que você falou, o pai buscar nota do filho. Eu sempre falo o seguinte, se você ficou 0,1 e foi reprovada por 0,1, você ficou 0,1 abaixo do mínimo para ser aprovada, né? Se não houve um erro na prova... Eu fui reprovada por uma falta. Não, você foi reprovada por 25%, mais uma falta. Então, tem muito isso, né? Porque sempre a culpa é do outro. Então, vamos refletir. Se realmente foi um erro, tudo bem. Vai lá e discute com o professor. Foi um erro na prova. Mas, normalmente, é assim, a culpa é do professor. O professor. Porque aquela coisa e o pai compra essa, né? O pai vai nessa daqui. Me diz uma coisa. Os alunos hoje estão procurando ajudas? Sim. Eles estão indo bater na porta de você e falar, professora Jo... Estão. Nesse serviço de atendimento psicopedagógico, a gente tem, sim, muitos alunos que procuram, né? E é claro que a gente não faz... esse serviço não é um serviço de terapia dentro da escola, mas é um serviço que monitora, que encaminha, que acompanha. Então, se ele precisa fazer terapia porque emocionalmente ele não está bem, esse nosso setor encaminha, ele faz e a gente acompanha como isso acontece lá fora. Então, acho que tem essa possibilidade. Tem sim. E a parte assim, essa molecada hoje não gosta muito de sair, né? Elas não fazem esporte, isso não faz parte da atividade da saúde mental, saúde física das pessoas? É tão interessante isso também, que quando nós montamos o programa Campus Vivo, que é uma tentativa que a escola tem, é uma alternativa que a gente dá e oferece coisas das mais diversas ligadas à saúde mental para o aluno. Então, meditação, expressão corporal. A gente achava assim, que tinha uma série de coisas para fazer e fomos aprendendo. Hoje, uma das aulas que tem o maior índice de frequência é crochê. Crochê?
porque ele se Atividade, envolve com mexe uma lado atividade cognitivo. e acha isso extremamente relaxante. Então, eu tenho coisas como meditação, é uma oficina que é muito bem frequentada. Então, quando eles conhecem, fazem, eu vejo que isso faz muito bem. E esse movimento, ele tem 2 pontos. Um é a atividade em si ser prazerosa e, de fato, causar esse relaxamento. E o outro ponto é o estudante ficar mais tempo na escola. Né? Nós somos uma escola que queremos que o estudante fique lá e dar oportunidades para ele Nada de ficar. home office, nada de Isso, não. presencialmente. Isso, e a gente quer que ele fique depois da aula. Que ele entenda que a escola é um espaço dele para viver, para conversar, para discutir os seus problemas. Né? Então, acho que a Belas Artes se posiciona bem nessa linha e é uma linha de cuidado. Quanto mais próximos eles estão, mais a gente sabe como deve cuidar, mais a gente aprende como cuidar deles. E o resultado disso tem sido bom. São 4 ou 5 bom. anos aí dentro. Muito O curso bom. mais longo é 4 anos? É os 5 anos de 5 de arquitetura. arquitetura. Isso. E eles saem bem resolvidos para esse mundo do Eu, trabalho. eu entendo que sim, é um projeto que a gente tem apostado muito. Quando eu tenho o retorno, né, para aqueles que se formam, o retorno sempre é muito bom. E algo que me chama a atenção é a avaliação positiva do quanto o professor está aberto para cuidar dele, quanto a instituição se preocupa. Acho que esse é um papel importante. Jô, para a gente encerrar, o que você dá de recomendação para os pais? A gente já falou muito deles, e para os alunos que vão ingressar na faculdade, estão em vias de, né? Às vezes vale a pena esperar um pouco mais para tomar a decisão, vale a pena repensar o curso. Dá algumas dicas, porque isso é importante para quem está nos assistindo, e tanto para o aluno saber falar, o caminho é este, para os pais também não colocarem aquela pressão monstruosa em cima dos seus filhos. Eu né? acho que para os estudantes, acho que esse ponto de saber, ele não precisa ter certeza absoluta de um curso. Muitas vezes ele vai experimentar, às vezes ele precisa fazer um semestre de um curso para saber que não é aquilo que ele quer. Né? Então, que ele não tenha medo disso, mas que ele não tenha medo de voltar atrás. Um semestre não é nada, a vida está toda por aí, ele pode parar, ele pode repensar, ele pode se aconselhar, ele tem sempre um ou outro professor que também é mais próximo, que pode servir como alguém mais experiente. Às vezes, ele tem que falar primeiro com o professor antes de falar com os pais sobre isso. Então, se eu também tenho professores que dão abertura suficiente, que são os primeiros, a escola acontece também na sala de aula. Então, essa relação próxima que a gente incentiva tanto, ela tem que acontecer. O aluno tem que sentir que o professor está ali para atendê-lo, não só no que diz respeito à matéria que ele está lecionando. Ele tem que sentir segurança para falar. E que fale, né, essa comunicação que é tão... que eu me ressinto tanto, que é tão... truncada, né? Eu faço sempre uma experiência quando entro na escola e olho e falo, mas será que esses meninos não falam bom dia? E todo mundo... Se você fala, todos respondem com um sorriso no rosto, mas parece que eles são incapazes de naturalmente olhar para você e te dizer bom dia. E eu acho que ninguém merece viver sem bom dia, assim como ninguém merece almoçar sozinho no domingo, né? Sim. Então, são coisas básicas, mas que ele não tem que ter medo, ele pode procurar, ele deve se sentir apoiado pelo professor. E para os pais, sempre essa atenção, se é este o problema, se ele está bem encaminhado, se fez, procurar a escola, não achar que quando chegou na universidade o filho já está adulto e eu não preciso mais Até porque não está, né? acompanhar. Exatamente, até porque não está. Mas assim, o pai precisa saber disso e continuar acompanhando até que ele chegue lá no final e vá para o seu trabalho, evitando as questões como nós falamos já, como superproteção, com todos esses excessos, e sabendo que sofrer um pouquinho é da vida, né? Não há solução para isso. Ninguém consegue passar sem sofrimento. E vai ser um ser humano mais bem resolvido, talvez, lá na frente, com né? certeza. Olha, Jô, eu queria agradecer muito essa conversa, foi super legal. Depois vamos falar mais sobre os cursos que vocês têm lá na Belas Artes. E para você que nos acompanhou no papo.com, se você gostou do conteúdo, dá aquele joia, se inscreve no canal. Mande suas dúvidas aqui também, se você teve aí problemas com seus filhos, essa coisa toda, que a gente encaminha para a professora Jô. Muito obrigado e a gente se vê na próxima oportunidade. Até mais, gente.